Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre as superbactérias. Afinal de contas, vocês sabem quem são elas? Bom, as superbactérias são bactérias que acabam desenvolvendo uma determinada resistência a alguns antibióticos. Isso não significa que essa bactéria estava por ali e de repente ela começou a ficar forte, nada disso. Na verdade, isso significa que a gente tinha um conjunto de bactérias que morriam com antibiótico e algumas ali, uns números bem pequenininhos que não morriam, mas ao longo do tempo essas acabam se multiplicando e aumentando o seu número muito, assim, absurdo, e a gente pode acabar tendo alguns problemas referentes a essas superbactérias. Mas, antes da gente voltar a falar desse assunto, é importante de lembrar que bactéria a gente combate com antibiótico, vírus a gente combate com antivirais. Então, se por acaso te receitarem um remédio que seja antibiótico e você esteja com uma virose, não tome. Por quê? Antibiótico só mata a bactéria. Vírus só morre com antiviral, tá bom? São remédios diferentes para organismos diferentes. E aí, essas superbactérias, inicialmente, elas eram muito encontradas nos hospitais. Por que nos hospitais? Ali nas UTIs, centros cirúrgicos também. Porque são locais que recebem muitos doentes e que acabam tendo uma quantidade de antibióticos muito altas ali, muito alta. E aí a gente tem, então, pessoas diferentes tomando antibióticos diferentes. Se em alguma dessas pessoas a gente tiver uma bactéria mais resistente, essa bactéria ela consegue se proliferar se esse ambiente não for sempre bem limpo. As pessoas que estão em volta são pessoas bem debilitadas e essas bactérias elas conseguem se alojar nessas pessoas e se multiplicar lá dentro. E por que acontece assim, dessas superbactérias não morrerem? Muitas vezes porque não é utilizado o antibiótico correto. A gente usa um antibiótico que é para bactérias mais fracas e as fraquinhas morrem, as mais resistentes agora não têm mais competição por alimento e se multiplicam mais. A gente tem também um problema devido ao interrompimento do tratamento. Quando o médico te pede para você tomar antibiótico por 10 dias e você só toma por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 dias. E se você toma por menos tempo, as bactérias resistentes que só morreriam devido à pancada ali de tomar o antibiótico o tempo todo, o contato com esse antibiótico o tempo todo, elas acabam sobrevivendo, podem sofrer alguma mutação e gerar bactérias ainda mais resistentes. E a gente tem também, por exemplo, o caso das pessoas que tomam remédio dia sim, dia não. Poxa, hoje eu esqueci, mas amanhã eu vou tomar. Não dá para ficar tomando antibiótico e deixando de tomar. Eu posso beber quando eu tomo antibiótico? Não, não pode ficar bebendo, porque o álcool, ele corta o efeito do remédio, do antibiótico. E se ele corta o efeito, isso significa que as bactérias que deveriam estar morrendo vão parar de morrer. E elas podem sofrer alguma mutação nesse processo e ficarem mais resistentes. Por isso que é super importante da gente sempre seguir a recomendação do médico. Tirando quando ele indica antibiótico para vírus, tá bom? E quando a gente fala dessas superbactérias, a gente acaba lidando com um problema muito sério, um problema de saúde, porque à medida que essas bactérias vão ficando resistentes, é mais difícil de combatê-las com os antibióticos comuns. E você vai precisar de antibióticos cada vez mais fortes. Qual o problema da gente utilizar remédios antibióticos cada vez mais fortes? O nosso corpo ele é repleto de bactérias, seja do lado de fora, seja do lado de dentro. E existem bactérias boas, bactérias que ajudam o nosso corpo a funcionar bem. Inclusive, algumas bactérias, elas nos defendem quando entram outros tipos de bactéria. Mas como que isso acontece? Essa bactéria que existe no nosso corpo, essa colônia, já está ali alojadinha. Se entra uma bactéria diferente, uma bactéria só, tem um monte de bactéria ali, ela não consegue competir por alimento. E ela não se multiplica, acaba morrendo. Mas, isso assim, em alguns casos. Mas dependendo da força da bactéria que entra ou da quantidade de bactérias,
pode ser que exista uma luta ali entre as que tem no nosso corpo e as que estão entrando. Quando você toma um remédio muito forte, um antibiótico muito forte, você mata essas bactérias que entraram, mas você também mata as bactérias que já existiam no seu corpo. E aí, depois você vai precisar fazer um tratamento para repor essas bactérias. Vocês sabiam que existe um tratamento onde é necessário repor fezes? Quando você toma muito remédio, principalmente sem indicação médica, você pode acabar com a sua microbiota, que são os micro-organismos presentes no seu sistema digestório e no seu intestino. Quando isso acontece, o seu corpo fica muito fraco e não aguenta mais nada. Ele pode pegar várias outras doenças. Você vai precisar repor essas bactérias. Se você mora com alguém, tem um parceiro, um irmão que vive ali no mesmo lugar que você, normalmente essas pessoas elas trocam bactérias, elas têm as mesmas bactérias no corpo. E aí, em alguns casos, é necessário que essas pessoas façam cocô no potinho e que esse cocô seja injetado no seu intestino. Porque neste cocô, nessas fezes, existem as bactérias boas também. Então, é uma forma de como essas bactérias elas voltam a se alojar no intestino, tá bom? Bom, então aqui só para mostrar que essas bactérias elas se reproduzem muito rápido, então em um minuto você tem 3, em 2 minutos aqui você já tem 3, 6, 9, e aí em 3 minutos, olha a quantidade, em 4 minutos, caramba, já aumentou muito. E eu, gente, não é nem em minuto, na verdade é num tempo menor. Então, em um tempo muito curto, as bactérias elas se proliferam muito rápido. Por isso que a gente não pode deixar de tomar um antibiótico nem por um dia. Porque um dia que a gente deixa de tomar, se tinha ficado ali 3 bactériazinhas, essas bactérias já se multiplicaram muito, 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 muito. E aí, assim, como que pode surgir uma bactéria mais resistente? Ela pode sofrer uma mutação no material genético dela, ou, por exemplo, você tem ali uma bactéria que possui um DNA para ser resistente e uma bactéria que nem é tão resistente assim, um outro tipo de bactéria. Mas essa bactéria resistente, ela consegue passar, aqui, ela abre um bracinho e consegue passar esse material genético que dá resistência para ela, para essa outra bactéria aqui, que é diferente dela, mas que não tem essa resistência. Ela passa esse material para outra bactéria e no final da história, essa nova bactéria aqui, ela tem a resistência dessa, mas ela tem aqui um material genético que não é o mesmo dessa daqui. Então, ela tem parte do material genético da outra e parte dela mesma. Isso significa que agora essa bactéria, ela pode não ser combatida com o mesmo antibiótico que era utilizado. Bom, aqui, real. Então, em 0 segundos, a quantidade de bactérias que existe, em 15 segundos, em 30 segundos, 45 e 1 minuto. Então, a quantidade de bactéria realmente aumenta absurdamente. Imagine, então, quando a gente chega, por exemplo, em 15 minutos. E, como diz aqui, olha, os pontos vermelhos indicam as formas de bactérias originais, ou seja, aquelas que existiam naquele local. E as outras cores, as que sofreram alguma mutação. Então, não é mais a mesma. Não pode ser mais combatida com o mesmo antibiótico. Quando a gente ataca aqui, a gente só precisa atacar 2 diferentes. Mas se a gente não atacar nesse momento ou deixar de atacar, depois de um tempo, o seu corpo, ele já tem, olha, um tipo de bactéria, que era o que existia, uma bactéria meia rosa, um grupo aqui, um grupo azul, um grupo verde e um grupo aqui, ó, verde escuro. Então, repare, no primeiro momento eu só tinha 3 tipos de bactérias. No último momento, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 tipos. Por isso é importante o uso contínuo do antibiótico de acordo com a prescrição médica. E aí, assim, aqui, mais uma vez, eu vou falar isso. Como que você pode acabar pegando essa superbactéria? Se você acabou de sair de um tratamento de antibiótico, o seu corpo está fragilizado e você é internado, como a gente tem um número de bactérias maior nesses ambientes, você pode acabar tendo essa bactéria alojada em você. E aí, essa bactéria ali, ela vai ter uma condição ideal, sem anticorpos para combater, sem as bactérias para competir, ela acaba se desenvolvendo e sofrendo outras mutações.
É válido lembrar que a pessoa responsável pela produção do antibiótico, o primeiro antibiótico que surge, é o Alexander Fleming. Ele que é o responsável pela penicilina, primeiro antibiótico que surge para combater as nossas bactérias. Bom, deixa eu ver. Tá. Só para lembrar, essa aula ela vai falar do uso correto do antibiótico, do surgimento das superbactérias. Mas a gente tem uma outra aula falando dos medicamentos, falando principalmente dos tipos de medicamentos que existem, dos medicamentos voltados para antibióticos, os que são antibióticos, os medicamentos, no caso, tarja vermelha, medicamentos tarja vermelha, mas com prescrição médica, antibiótico que só é receitado com receita médica, uma receita super específica. E a gente tem também os remédios de tarja preta, mas esses assuntos são assuntos da outra aula, tá bom? Beijo, gente, até a próxima!